Então, hoje estamos de volta à Cambridge Union para um debate que acontece regularmente, fazendo perguntas a pessoas de destaque sobre temas polêmicos. Hoje temos Peter Thiel, cofundador do PayPal, alemão e um dos 100 homens mais ricos do mundo. E o que vamos ver aqui é que muitas vezes aparecem pessoas exaltadas na plateia, tentando ser ousadas e provocativas, interrompendo durante o debate ou nas perguntas. Então, vamos dar uma olhada. Desculpe, esta não é a sua oportunidade de fazer uma pergunta ao palestrante. Pedimos que se sente, caso contrário, você será removido do recinto. Como falei, quanto mais tempo você usa, menos sobra para outros perguntarem. Por favor, sente-se ou será escoltado para fora. Eu posso responder a isso? Eu sinto que não deveria dignificar isso com uma resposta, mas é só, sabe? Isso é só, é meio que, olha. Só para dar um pouco de contexto, muitas das empresas dele investem em Israel e muitas empresas israelenses com IA e muitas coisas desse tipo nessa indústria de alta tecnologia. A pessoa basicamente disse que ele é cúmplice de genocídio e basicamente Palestina livre, Palestina, como você quiser chamar. E agora ele está respondendo. Então vamos dar uma olhada nisso. Parece meio que o sujo falando do mal lavado, ou aquele ditado de que quem tem telhado de vidro não deve atirar pedras. Mas, sabe, na minha opinião, o único grupo genocida aí é o Hamas. E, sabe, eles não mataram todos os judeus em Israel, mas não foi por falta de vontade de fazer isso. Eles queriam matar todos os judeus e só não tinham os meios para fazer isso. Então, se um dos elementos, você sabe, normalmente a intenção de cometer um crime você sabe, onde o crime é cometido. E isso então eu fico pensando nesse coro de genocídio. E de novo, eu não gosto de simplesmente reduzir psicologicamente as pessoas que discordam de mim, ser tão reducionista psicologicamente. Mas parece algum tipo de projeção onde as pessoas que entoam esses cantos são elas mesmas cúmplices disso. E eu não acho que isso signifique que Israel não tenha o direito de cometer genocídio ou mesmo de transformar Gaza em Dresden e bombardeá-los até virar pó. Não acho que Israel esteja fazendo isso. Mas eu realmente acho que a natureza extrema do contexto me coloca em uma posição mais pró-Israel. E eu acho que Israel deveria ter uma latitude bastante ampla para fazer o que considerar certo e necessário. E eu acho que de novo, eu sou simpático ao lado israelense, é que na visão deles, essas coisas na verdade não funcionam. Sabe, as Nações Unidas não protegeram os ruandeses do genocídio em 1994. Estamos no aniversário de 30 anos disso. E, eu não acho que Kagame seja um ser humano perfeito. Mas naquele contexto maluco, o que ele fez foi basicamente a coisa certa. E 1 milhão de pessoas foram mortas enquanto a ONU não fazia nada. A ONU não é capaz de fazer algo aqui. E esse é meio que o ponto de vista israelense. Eles não serão protegidos por essas instituições internacionais falsas. E então qual é a sua alternativa? Sabe, se você está lidando com algo que é intencionalmente genocida do lado do Hamas. Não, nós. Tenho certeza de que outra pessoa vai fazer uma pergunta de acompanhamento. Pare o vídeo aqui, quero comentar alguns pontos. Só para dar contexto, esse debate foi há 1 ano antes do Trump ser eleito. Então, isso é só para avisar quem percebeu aquele comentário em que ele achava que o Trump ia ganhar. Mas, de novo, não é a pessoa mais articulada, mas ainda assim alguém de altíssimo nível. Ele claramente está pensando. Ele não se deixa levar facilmente por a mídia e as tendências populares dizendo o que dizem sobre Israel.
E isso não guia o processo de pensamento dele quando se trata de Israel no Oriente Médio. E ele consegue claramente navegar por essas águas turvas, e chegar a uma conclusão própria. Se você assistir ao clipe todo de novo, verá várias pessoas levantando preocupações sobre genocídio. Afinal, é uma universidade. Você vai ver essas ideologias de esquerda, provavelmente financiadas pelo Catar e aliados. O que mais esperaria? Afinal, é uma universidade. Depois de pagar caro por um diploma, você pode ser um pouco doutrinado se não pensar por si mesmo e manter a cabeça no lugar. Eles citaram cerca de 30 mil mortos em Gaza ao longo de 3 anos de guerra, sempre tentando evitar atingir civis. Nesse número estão incluídos os terroristas do Hamas. Eles dizem que isso é genocídio em 3 anos, só para dar perspectiva. A Guarda Revolucionária do Irã, as forças ocupantes da IRGC no Irã, mataram de 30 a 40 mil iranianos, o próprio povo deles no Irã. Eu garanto para você, você não vai ver nenhum desses estudantes dizendo que isso foi um genocídio, que as forças ocupantes no Irã estão cometendo genocídio contra o povo iraniano. Eu não vi nenhuma grande manifestação em nenhuma universidade aqui em Toronto, pelo menos, organizada por estudantes, condenando esse genocídio no Irã, certo? Então, claramente existe esse duplo padrão. Você vai ver muita gente sendo levada pelas correntes da mídia e por esse marketing em massa do Hollywood, ou a orquestração que eles fazem, lançando muita mídia contra os israelenses e promovendo grandes calúnias de sangue nesses anos e além. Já vimos todos os clipes do Hollywood, não preciso mostrá-los aqui para você. Eu não acho que todas as pessoas que fazem essas perguntas sejam antissemitas, mesmo assistindo ao debate inteiro. Muitos deles estão apenas cegos pela cobertura constante que recebem do pobre palestino, que em grande parte apoiou o Hamas após o 7 de outubro. Milhares dessas crianças em Gaza e na Cisjordânia são doutrinadas, infelizmente, desde jovens a odiar Israel e sonham em se tornar mártires. Isso é claramente mostrado por canais como o Memory e mostra o que essas pessoas pensam e o que suas mães pensam. E isso basicamente tem sido transmitido nas notícias de Gaza com bastante regularidade quando é coberto por muita mídia ocidental e traduzido. Nesse ritmo, que futuro você pode construir com palestinos desde jovens? Eles tentam te matar. Para comparar, nas universidades ocidentais ocorre algo semelhante. Em Gaza, crianças de 5 anos já são doutrinadas, e aqui no Ocidente você tem muitos jovens de 20 anos sendo doutrinados. Novamente, com toda essa mídia e essa indústria multimilionária de promoção de visões anti-Israel e fazendo parecer que Israel está por trás de todos os problemas do mundo. Esses caras, infelizmente, simpatizam com Hezbollah, Hamas e Houthis, tratando-os como rebeldes contra o colonialismo ou algo que hoje ensinam nas universidades. Então, um dos maiores aprendizados nesses 3 anos de guerra e libelos de sangue nas notícias, temos que suportar isso. Não permita, não se acovarde, não leve para o lado pessoal. São acusações falsas e qualquer pessoa sensata percebe as mentiras. Não deixe isso te atrasar ou desanimar, nem desista por causa disso. Se você tiver energia e voz para se manifestar contra eles, para refutar e dizer a verdade, faça isso. Se você tem as capacidades e, sabe, hoje em dia tudo que você precisa é de uma câmera, então faça isso e coloque sua voz para fora. Tem muita gente que tem talento e eu acho que você não deve esconder esses talentos se você os tem. Sabe, os números nunca estiveram do nosso lado ao longo da história. O povo judeu sempre foi uma nação bem pequena ao longo da história, mas lembre-se, as chances sempre estão a nosso favor, porque temos o Todo-Poderoso que tem nos guiado ao longo da história e estamos esperando por dias muito melhores que virão. Minha pergunta ao final deste vídeo é: como podemos combater essa doutrinação? É possível? Deixe-nos saber nos comentários. Você está aqui com Jewish Uncensored, Amish Kai.